Então, pessoal, eu vou compartilhar a nossa imagem aqui da nossa mensagem de hoje. Estão vendo a nossa mensagem de hoje? A nossa imagem? O que nos lembra aquela imagem ali, o mar e aquela fogueira? Que mês estamos, né? Lembram? As festas de que temos esse mês? Já me lembrei de São João, já me deu vontade de comer uma pipoca e um quentão. São João, exato. E é interessante, São João, o apóstolo, eu me perguntava às vezes, que São João é esse? E por que tem essa festa? Eu não sabia, não fazia ideia, era uma invenção nossa, o que houve, que de repente surgiu essa festa, né, de São João. Então, nessa curiosidade, eu fui lá pesquisar, né, o que é a festa São João, as festas juninas que nós tanto falamos. Antes da nossa imagem, da nossa mensagem, vamos falar sobre a nossa imagem, que ela foi sugestiva, é interessante. Hoje eu estava procurando a imagem para colocar a nossa mensagem e surgiu essa e eu acabei lembrando, né? Festas juninas. Então, essas festas juninas, segundo consta, ela é uma festa medieval, essa de acender as fogueiras, né? Para que ela servia acender essas fogueiras? Ela servia de proteção contra os maus espíritos, de acordo com as crenças pagãs, é claro. Mas, para as religiões, ela homenageia os santos. E qual desses santos? Então, a fogueira de São João é um dos principais símbolos, né, dessa festa junina. Ela é, por tradição, acesa na noite do dia 23 de junho e é preparada para queimar durante vários dias de festa, né? Mas hoje a gente não faz isso vários dias. E na crença católica, a mãe de João Batista teria acendido uma fogueira no alto de uma montanha para avisar Maria sobre o nascimento de João. Então, todos os acontecimentos na noite de São João têm origem, segundo uma interpretação popular, na verdade, bíblica. A fogueira, por exemplo, está relacionada à amizade de Maria com Isabel, a mãe de João. Segundo dizem, Isabel era prima e muito amiga de Maria, a mãe de Jesus. E por isso se costumavam se visitar com frequência. E uma tarde Isabel foi à casa da prima, Maria, no caso, e aproveitou para lhe contar que dentro de algum tempo iria nascer seu filho, que se chamaria João Batista. Maria então perguntou: mas como eu vou saber o dia do nascimento do teu filho? E ela então respondeu: vou acender uma fogueira bem grande. Assim você de longe vai poder ver e saber que o Joãozinho nasceu, diz ela, né? E Isabel cumpriu essa promessa. Um dia, então, Maria viu, bem longe onde morava Isabel, né? Uma fumacinha, e depois umas chamas bem vermelhas, por isso que eu lembrei dessa fogueira, tem as chamas bem vermelhas, né? E ela, então, se dirigiu para a casa de Isabel. E lá ela encontrou, então, o menino, já nascido, João Batista. E isso, então, se dando, segundo consta a tradição, no dia 24 de junho. Então, por isso, as festas de São João com a fogueira. Então, segundo a tradição bíblica, foi para avisar o nascimento de João Batista. Então, essa é a história da fogueira de São João. E a nossa mensagem hoje, ela diz assim: assume as responsabilidades com que te deves conduzir, sem qualquer intromissão. Assume as responsabilidades com que te deves conduzir, sem qualquer intromissão no comportamento alheio. Participa da existência, ofertando as tuas atividades ao montante do benefício comum. Eu vejo que interessante isso, eu estava lembrando, às vezes nós queremos, né, interferir no comportamento das pessoas, porque não fez isso, porque não fez aquilo, porque devia fazer assim, devia fazer assado. E aí nós não nos damos conta que estamos interferindo no comportamento das pessoas. Muitas vezes queremos dar conselhos,
Mas a pessoa nos pediu esse conselho, nos pediu essa orientação. Será que ela queria essa orientação? Então, são questionamentos que nós nos devemos fazer, né? Por isso, aquele ditado dos antigos, né? Se o conselho fosse bom, hoje não dava, vendia. Porque nem sempre o conselho para aquele momento, para aquela pessoa, vai ser bom. Ele é bom para nós, mas será que vai ser bom para aquela pessoa? Então, nós devemos sempre, claro que em muitas situações, aquele que nós vamos dizer assim, aconselhar ou tentar conduzir, muitas vezes não está em condições de raciocínio perfeito, né? Então, nós temos que saber as situações e situações, para quando vamos aconselhar, para quando vamos tentar conduzir alguém. Porque na grande maioria das vezes, principalmente com os nossos familiares, né? Nossos filhos, nossos irmãos, nossos netos, enfim, a gente já vai interferindo e muitas vezes não é uma interferência num momento de repente adequado ou não. Às vezes nós queremos que um filho, uma filha, que um irmão conduza a sua vida de uma determinada forma, mas para ele está certo, para ele está correto, não é? Agora, a partir do momento que eu pedi esse conselho, olha, o que eu faço aqui? Me ajuda, né? Estou um pouco sem saber o que fazer. Aí sim, essa, esse conselho, esse ensinamento é bem-vindo. Então, devemos sempre ter conosco esse entendimento. Será que é o momento? Será que eu devo? Não é? Então, pessoal, essa é a nossa mensagem de hoje. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Por favor, fique bem à vontade. Sou todo ouvidos agora. Fátima está tentando ligar o microfone, Fátima? Não, achei que você ia ligar o microfone para nos falar. Muito bem. Então, pessoal, essa mensagem, ela está lá no livro Buscas e Acharás, do Chico Xavier e do Emmanuel. Eu tenho muitos livros do Chico no computador, então eu gosto muito das leituras do Emmanuel, sempre nos traz muitos ensinamentos, né? Eu gosto muito das mensagens do Emmanuel. Então, pessoal, nós estamos vendo, então, sobre Kardec, não é? Nós vimos aquela parte do Kardec pedagogo, como funcionou, e agora nós estamos entrando na parte Kardec espiritista, espírita, né? Como codificador. Nós estamos dando os primeiros passos, nós vamos ver agora as médiuns, como ele foi introduzido para assistir às mesas girantes, os amigos que o conduziram. Claro que nada foi fortuito, nada foi ao acaso. Essas pessoas, esses espíritos que o conduziram até as médiuns, né? Uma das primeiras médiuns, a primeira médium que ele assistiu o evento das mesas girantes foi com a Madame Plena Maison, levada por amigos, o Fortier foi um deles. Então, nós vamos ver essa parte agora, onde ele vai sendo introduzido na questão espírita, onde ele já foi preparado, então, como pedagogo, para ter, então, esse conhecimento para codificar a doutrina espírita de uma forma pedagógica, que é o que nós estamos fazendo. Graças a Kardec, estamos estudando a doutrina espírita de uma forma pedagógica. Então, diz o texto, assim antes mesmo que o espiritismo lhe popularizasse e imortalizasse o pseudônimo Allan Kardec, já havia Rivail firmado bem alto no conceito do povo francês e no respeito de autoridades e professores a sua reputação de distinguido mestre da pedagogia moderna, com o seu nome inscrito em importantes obras bibliográficas. Então, nós já vimos as obras de Kardec, né? Inclusive, a Madame Amélie, esposa de Kardec, também tinha alguma coisa sobre pedagogia, e que foi aquela companheira que esteve ao lado de Kardec em todos os momentos. E a missão de Kardec? Então, os primeiros contatos, aqui já vamos começar então a ver os primeiros contatos de Kardec com os fenômenos espíritas. Aqui ainda não existia a doutrina espírita ainda codificada, não é? Então, conforme já foi comentado no item 2 do roteiro,
deste módulo, em meados do século XIX, as mesas girantes revolucionaram a Europa, sobretudo a França, chamando a atenção de todas as sociedades, de toda a sociedade, inclusive a imprensa. Então, vocês estão lembrados, né, que nós falamos sobre os irmãos Davenport, sobre as irmãs Fox, e que na França havia, nos clubes, era um divertimento, um passatempo, né? Porque ainda não tinham noção do que acontecia, essas mesas girantes que respondiam às perguntas, fazendo barulho, batendo com a perna da mesa, o pé da mesa no chão. Então, o professor Rivaio, estudioso do magnetismo, assim se expressa a respeito dos novos fatos. Foi em 1854 que, pela primeira vez, ouvi falar das mesas girantes. Isso é Kardec falando. Encontrei um dia o magnetizador Sr. Fortier, a quem eu conhecia desde muito tempo, e que me disse... Então, o Sr. Fortier é aquele que eu falei que levou Kardec a primeira vez. E como ele era um estudioso sério, Kardec foi com ele. Depois nós vamos ver o que acontece quando Kardec participa a primeira vez desse fenômeno. Mas falando sobre magnetismo, um estudioso do magnetismo e que realmente entendeu como funciona, era Mesmer, né? Às vezes pessoas falam magnetismo ou mesmerismo. O nome dele era Franz Anton Mesmer, né? Foi um médico suábio, pertence à Alemanha. Ele foi fundador da teoria do magnetismo animal, chamado também de mesmerismo pelo seu sobrenome, né? Ele foi um médico alemão e criou no século XVIII o conceito de magnetismo animal, ou chamado também de mesmerismo, que ele se tratava da utilização da hipnose para a cura e o tratamento de doenças em seres humanos. Hoje nós já temos, né, água fluidificada, o passe, nós sabemos como funciona esse magnetismo, né? Foi uma teoria, então, que afirmava ter descoberto a existência de um fluido universal. E nós vamos estudar também o fluido cósmico universal, ou o FCU, que está presente em cada um de nós. Ele nasceu, então, em 23 de maio de 1734, na Suábia, que fica no sudoeste da Alemanha, e desencarnou em 5 de março de 1815, também na Alemanha. Então, graças a esse médico alemão, se entendia sobre o magnetismo. Kardec, no caso, ele foi um estudioso do magnetismo. Então, como disse Kardec, ele encontrou o Sr. Fortier, que ele disse, né, já sabe da singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo. Parece que já não somente as pessoas que se podem magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas girem e caminhem à vontade. Isso é o Fortier falando para Kardec, né? É com efeito muito singular, respondi, diz Kardec, mas, em rigor, isso não me parece radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer com que eles se movam. Então, em Kardec, a princípio, tinha, vamos dizer assim, esse conceito sobre o magnetismo. Era possível magnetizar um bem, né, bem móvel, sem vida, vamos dizer assim. E temos uma coisa muito mais extraordinária. Não só se consegue que uma mesa se mova, magnetizando-a, como também que fale, disse Fortier para Kardec, né? Interrogada, ela responde. Isso agora, repliquei-lhe, é outra questão, diz Kardec. Só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Então, vejam, Kardec já viu por outro lado, não viu pelo lado vamos dizer assim, só do magnetismo que podia movimentar mesas, mas se ela podia responder,
Kardec percebeu que havia uma inteligência por trás dessa mesa. Porque uma mesa, como eu disse aqui, não tem cérebro para pensar, não tem nervos para sentir, né? Então, Kardec, dentro da sua perspicácia, ele percebeu que algo maior havia. Então, ele disse, até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Ele não ficou, vamos dizer assim, descrente no que poderia acontecer, mas ele, vamos dizer assim, não acreditou sem deixar de acreditar. Era lógico esse raciocínio, diz Kardec. Eu concebia o movimento por efeito de uma força mecânica, mas ignorando a causa e a lei do fenômeno, afigurava-se-me absurdo atribuir inteligência a uma coisa puramente material. Continua Kardec, achava-me na posição dos incrédulos atuais, que negam porque apenas veem um fato que não compreendem. Eu estava, pois, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza em que minha razão repelia. Então, vejam, Kardec, ele não estava negando o fato, mas de um fato inexplicado. Kardec foi atrás. Então, ainda nada vira nem observara. As experiências realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé confirmavam a minha opinião quanto à possibilidade do efeito puramente material. A ideia, porém, de uma mesa falante ainda não me entrara na mente. Claro, Kardec ainda não concebia que uma mesa fosse capaz de falar, né? Então, mas ele não descartou nada. Ele não conseguia conceber essa ideia. Então, pessoal, eu tirei a nossa imagem, porque chegamos às 21h30, horário de encerrar o nosso encontro, e foi muito gratificante, muito bom, como sempre, e como a Rita estava dizendo. Eu também, quando termino o nosso encontro, eu fico em estado de graça, como diz assim, ficou flutuando, de tão leve que eu fico. Alguém tem algum questionamento, alguma coisa a acrescentar, por favor, fique bem à vontade, porque quero deixar claro que eu não sou o dono da verdade, então também aceito opiniões. Rita, pode falar, Rita? Não, eu só queria dizer para o pessoal que não levem a mal que quando eu falo, sempre procuro trazer alguma coisa meu da minha, referente à minha vida, né? Eu hoje, espírito Rosvita, porque as experiências que nós vivemos também faz parte e nos traz ao estudo também, né? Então, eu peço que ninguém me leve a mal e que se alguém achar que não está certo, é só avisar que daí eu vou me restringir a não falar tanto, né? E não trazer tanto, exemplificar tanto com a vida da gente, né? No caso. Mas são coisas que acontecem com a gente e que se referem muitas vezes àquilo que é citado no Evangelho, porque afinal de contas vivemos de acordo ou procuramos viver de acordo com aquilo que a gente aprende, né? Não tão certo muitas vezes e não tão correto, mas estamos aqui para aprender, né, Daniel? Vamos um dia de cada vez. Pois é, Rita, então eu vou ter que te falar. Eu vou ter que... Fale. As histórias, elas nos auxiliam a assimilar os ensinamentos. O Evangelho não é todo em histórias, é todo em história, né? A história pessoal de Jesus e dos apóstolos da época. Então, as nossas experiências, o que você viveu, o que eu vivi, o que vocês viveram, e todos nós vivemos aqui, quando nós trazemos, servem de exemplos para nós. Aquelas histórias que deram certas para alguém, vamos segui-lo. Aquelas que a pessoa conta que não deram muito certo, vamos nós também procurar evitar. Então, são todas histórias que nos auxiliam no nosso crescimento, elas são importantes. Então, como a Marilene também contou, a Marilene disse, né, eu gosto de contar histórias. As histórias são importantes para nós assimilarmos. Vamos continuar contando histórias, então. Eu também, às vezes, conto alguma história pessoal minha, porque auxilia todos nós. Sempre é importante. E não vamos esquecer, repetindo, o Evangelho é todo contado em histórias, não é? Se não fosse, vamos dizer assim, correto ou
não fosse nos trazer mais conhecimento, Jesus não teria contado em forma de histórias, né? E contado e, é claro, anotado por seus apóstolos, porque Jesus não escreveu nada, ele só deixou dito e exemplificado. E os apóstolos nos contam em forma de histórias para nos incentivar sobre como devemos nos portar. Então, pessoal, vamos então encerrar o nosso encontro de hoje, fazendo a nossa prece final, para podermos encerrar. Vamos então, meus amigos, meus irmãos, continuando com a nossa mente e o nosso coração vinculados ainda ao Pai, ao amigo Jesus, e à espiritualidade superior que conosco se encontra, o mentor espiritual do nosso grupo, Miramês e sua equipe, nos auxiliam nesse estudo em todas as terças-feiras, também nossos protetores e o anjo guardião de cada um de nós que conosco se encontra, e que também, com certeza, levará aqueles nossos irmãos que não puderam participar conosco esse aprendizado de muita paz, de muita harmonia, o que temos todas as terças juntos, realizados, e que esse estudo nos traga sempre a luz do caminho do Evangelho, para seguirmos sempre, como nós vimos hoje em nosso Evangelho, rumo ao alto, em direção ao Pai, e que consigamos, ao encerrar o nosso estudo, continuarmos em nossos lares em harmonia plena, conosco mesmo e com os nossos familiares, lembrando que a espiritualidade conosco ainda continuará nos acolhendo, nos beneficiando com esses bálsamos benfazejos de paz e de harmonia, e que possamos, a cada estudo, nos tornar um pouquinho melhores. E como bem nós vimos, a repetição do aprendizado é o que vai nos tornando cada vez melhores. Estão encerrados os nossos trabalhos de hoje. E assim seja.